Estamos no ar! Este é o podcast motorsports.com, edição de número 351, num oferecimento de Mint, Bitcoin e criptomoedas. Invista na Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Você já vê ao meu lado Carlos Costa comigo nessa jornada depois de férias, né? Aquela coisa toda, 500 dias de férias por ano, mas enfim. Mas ao nosso lado, a gente tem o prazer e a honra de receber novamente aqui Tiago Mendonça, do Grupo Bandeirantes e de tantas outras plataformas também. Você pode até me listar fazer aqui. a lista, multi. No YouTube, inclusive. No YouTube também. Primeiro, muito obrigado, Thiago, mais uma vez atendendo aqui o nosso convite aqui para bater um papo com a gente. Eu que agradeço, Eric e Carlos, sempre um prazer estar aqui no Motorsports, como eu falo, né? É o site que eu consumo, é um conteúdo que eu consumo, que eu costumo assistir, então é muito bom estar aqui com vocês e poder bater esse papo, especialmente depois de uma corrida quente, como foi essa da Itália. Pois é, muito quente por várias razões, não só pelo clima que tivemos lá em Monza, mas também sobre... Pelo clima e pelo climão. Pelo clima... Putz, Carlos, agora eu fico sem argumento aqui para definir o que aconteceu lá em Monza. Mas é o climão, né? A torta de climão, né, Thiago? Que a gente costuma brincar. Eu quero primeiro saber de vocês, vou começar com o nosso convidado aqui primeiro, como que a gente pode definir, talvez em uma palavra ou algumas palavras, o pedido da McLaren para que Lando Norris, aliás, para que o Oscar Piastri devolvesse a posição a Lando Norris depois da parada ruim feita com o piloto inglês? Para mim, foi uma atrapalhada, uma tentativa de não interferir que interferiu muito no campeonato, né, que foi sensivelmente prejudicial aí ao Piastri. É aquela coisa, a McLaren está voltando a disputar um título mundial, ela está voltando a entender como é que você lida com isso também, né, e com dois pilotos muito rápidos, dois pilotos queridos ali dentro do time, e aí vem uma ordem dessa que não faz o menor sentido, não tem o menor cabimento. É o que eu falei, imagine que agora então tem que pedir para o Piastri quebrar uma corrida para compensar a do Norris, que quebrou também, porque a culpa não foi dele. Se você for levar ao pé da letra, é assim que as coisas são. Então, uma coisa que foi absolutamente normal, uma coisa de corrida, um pit stop que deu errado, e ele perdeu a posição por isso, não foi por nenhum outro motivo. Ele demorou 5 segundos a mais no pit stop. Qualquer piloto que perde 5 segundos perde uma posição. E paciência, é assim que são as coisas. Então, eu consigo enxergar a McLaren, as razões pelas quais ela tomou essa atitude. Mas eu não concordo. Eu acho que, de fato, o Piastri deveria ter chegado à frente, seria o resultado mais justo pelas circunstâncias. Claro que o Norris guiou mais do que o Piastri no fim de semana. É absolutamente normal, segundo e terceiro. Ótimo. Só que naquelas circunstâncias em que você tem um problema com o Norris, o Piastri deveria estar à frente. E acho... a gente viu muita gente falando, o Piastri deveria peitar, deveria falar, não vou entregar, ter mais personalidade, como o Verstappen fez tantas vezes, até já campeão, né? Não quis ajudar o Pérez. Bem lembrado. No Brasil. No Brasil. Mas eu acho que também ele não quis criar uma crise, sabe? Ele falou, o que vai me prejudicar mais? Um caos dentro da equipe ou perder esses 3 pontos? De 34 para 31 pontos de vantagem? Vamos lá, vamos manter a coisa em paz. O problema é que se ele precisar desses pontos lá no final do campeonato, e aí? Como que vão negociar isso via rádio? Carol, se lembraram do episódio da Hungria do ano passado, eles não podem alegar que poderiam ter esquecido o que aconteceu em Monza. Mas então, é até bom você ter citado isso, né? A gente conversava até nos bastidores aqui antes da gravação. Eles citam no rádio para os pilotos que é uma tática parecida com a que foi usada na Hungria, no sentido de proteger o piloto que estava mais atrás do que vinha em perseguição. No caso, o Piastri estava atrás do Norris e o Leclerc ameaçava do ponto de vista estratégico o Piastri. Por isso a decisão de parar o Piastri antes e que, mesmo que não houvesse o erro, eles na McLaren sabiam que poderiam sair próximos, Norris e Piastri, e teriam a garantia, teriam dado a garantia, deram, na verdade, de que não haveria um undercut do Piastri em relação ao Norris, porque o Norris manifesta essa preocupação antes mesmo das duas paradas, né? Então, eles usam a Hungria como, digamos, o fundamento por trás da escolha tática de parar um antes do outro, e de maneira pouco convencional, porque na Fórmula 1, vocês sabem,
o piloto que tá na frente geralmente tem a preferência. Eles conversaram, né? Eles conversaram antes e o Norris falou, olha, se não tiver undercut, enfim, beleza. Só que eu acho que não foi um undercut. Aí que tá, foi um erro. A partir do momento que tem um erro no pit stop, ele deixa de ser... E o Piastri argumenta isso no rádio. Porque todo mundo que detonou ele, que falou que ele deveria ter peitado... não sei se toda essa gente viu o rádio completo. Eu até tava reassistindo aqui os rádios antes da gente começar o bate-papo para ter isso muito bem direitinho na cronologia, né? Ele fala, isso não foi bem, digamos, um acordo, porque houve um erro no pit stop. A linha argumentativa dele é nessa linha e aí ele faz, mas tudo bem, já que vocês querem eu vou deixar passar, que eu acho que é muito do que o Thiago traz. Para ele, esses 3 pontos fazem tanta diferença. Agora no campeonato, aliás, a gente tem a seguinte situação: 324 pontos para o Piastri, Norris 293, o Max Verstappen já bem atrás, 230. Então ele tem ainda uma boa vantagem. Talvez tenha ficado tranquilo com a vantagem que construiu a partir do abandono do Norris na etapa anterior. Mas pode fazer falta. E assim, se um dia ele precisar de uma retribuição, qual é a garantia de que o Norris vai retribuir? E como que a McLaren vai se colocar nesse contexto? Porque a partir do momento que ela vai interferindo, os pilotos vão cobrar da equipe também. Sim. Eles vão falar, eu colaborei aqui, vocês têm que colaborar comigo ali. O André Stella e companhia estão se colocando numa posição perigosa a partir do momento que tem 2 pilotos da equipe brigando pelo título. Daqui a pouco eu vou voltar sobre essa questão do Piastri, mas vocês observam o André Stella um peito de encarar essa situação? Eu vejo muito mais, por exemplo, o próprio Zac Brown. Não. Né? Eu tenho uma teoria de que, assim, eu vejo o André Stella mais subserviente, mais, assim, essa questão Good cop, bad cop? Exatamente. Porque também se tivesse alguém com mais peito na chefia da McLaren, talvez o próprio Zac Brown via que ele poderia bater de frente com esse cara. Entendi. Né? Não que ele vai engolir, porque aí acho que deve ter uma questão acionária até, sei lá, uma participação muito além do próprio Zac Brown. Então ele tem que ter um cara como chefe de equipe, alguém que ele possa mandar, e eu acho que o Stella não tem esse peito, assim, sei lá, de segurar uma situação dessa. É que ele ainda não precisou mostrar isso. Né? Também. Mas se a McLaren continuar fazendo o que tá fazendo, em algum momento eu acho ele que vai ser cobrado. Exato. O que você acha? O que você acha do André Stella? Apesar de ele ser muito bem visto por algumas pessoas que já trabalharam com ele, inclusive. Não, tecnicamente não há o que falar. É um cara absolutamente capaz, fez grandes trabalhos na carreira, inclusive na Ferrari, e agora também conduzindo na McLaren. Foi peça fundamental nessa reestruturação da McLaren, junto com o Rob Marshall, né, toda essa turma que chegou para reerguer um time que estava lá nas últimas posições. Também, o próprio Gilles Ferrand, que participou muito naquele primeiro ano, em 2023, que foi fundamental. Então, é um cara que não há o que discutir, é muito capaz, muito competente, mas não tem a energia de um chefe como, por exemplo, vamos pegar aqui um Ron Dennis da vida, um Toto Wolff, caras que realmente, né, cobravam e eram ouvidos. Não me parece que o Stella tem essa força. Até por não ser o dono, né? Até por ser um cara ali que está num cargo de chefia, é diferente do Zac Brown, por exemplo, que seria uma voz mais pesada, por ser um cara com mais participação dentro do time. Então, ao mesmo tempo, não pode ser o Zac Brown, porque o Zac Brown também tem uma ligação forte com o Norris, enfim, é algo que sempre seria trazido para discussão. Então, precisa sim dessa figura, só que não me parece ser o André Stella, e ele deu a sorte de ter 2 pilotos ali que estão comprometidos em não brigar. A partir do momento em que eles batem lá no Canadá e o Norris falou, opa, é comigo, fui eu, tá tudo certo. A partir do momento que acontece isso, o Piastri diz, não, tudo bem, passa, vai lá, consegue o teu resultado. Tá claro que são 2 pilotos que não querem brigar. Então, eles deram essa sorte. Se eles pegam um Max Verstappen da vida, como a gente falou aqui, que até com o Pérez, que nem incomodava, teve problemas, então imagine o que seria com um piloto que de fato incomode. De fato, faz falta um chefe de equipe com mais pulso firme. Mas também não sei até onde isso iria, porque em 2007 eles tinham o Ron Dennis e tinham o Martin Whitmar. Um ficou do lado do Alonso, outro ficou do lado do Hamilton e, enfim, deu ruim de qualquer forma. De qualquer forma. Então, eu não sei se tem... por estofo ali, tinha de sobra. E eu não sei se tem receita mágica para isso. Agora é curioso que o André Stella foi engenheiro do Alonso, né? Então ele tá acostumado a lidar com um perfil de piloto um pouco mais altivo, digamos assim. Agora falando eu prometi que ia voltar ao Piastri,
A gente sempre traça ele talvez uma antítese do próprio Lando Norris no sentido psicológico, mental e tal, e você não consegue ler muito o que ele pode estar pensando. De certa forma, essa reação de aceitar a ordem, surpreendeu? Vocês talvez, pelo que a gente talvez imaginava do perfil do Piastri, imaginaria ele batendo de frente, esse seria o momento ideal para ele bater de frente? Realmente vocês não esperavam, não imaginavam que ele bateria de frente mesmo sendo algo tão absurdo na minha visão, pelo menos. Não me surpreende, e eu volto numa coisa que eu já disse aqui, inclusive, no Motorsport. Eu acho que o Lando Norris vê no Piastri um fantasma muito maior do que o Piastri enxerga no Norris. Para o Piastri, o Norris, sei lá, se trocar o piloto para ele, tanto faz. Eu acho que ele não vê o Norris como um cara que pode atrapalhar a carreira dele na Fórmula 1, como o Norris vê o Piastri como essa ameaça. Então, acho que já começa daí. Eu acho que o Piastri abrir mão de 3 pontos para o Norris, assim, na cabeça dele tá muito tranquilo, porque ele já tinha de estar com essa diferença. Se a gente for pegar corrida por corrida, o quanto eles perderam de pontos, o quanto às vezes falhas diversas tiraram pontos do próprio Piastri, a corrida da Inglaterra, em que um vacilo ali, uma punição que muita gente achou exagerada, eu inclusive, também tirou pontos do Piastri, era para o Piastri estar mais confortável na liderança. Então acho que em condições de igualdade, o Piastri está sobrando em relação ao Norris. Muita gente fala que os dois são muito próximos pilotando, pode ser, mas eu acho que nesse campeonato o Piastri tem executado melhor as corridas em que ele está na frente, né? Então eu acho que passa muito por isso também, passa pela tranquilidade de saber que não é um cara que vai trazer problemas. Então essa decisão não me surpreende por esse motivo. Você não acha que o Norris está numa maré de convergência, de tornar mais equilibrada essa briga com o Piastri? Tá, especialmente depois das mudanças no carro, né, que eles levaram nova asa dianteira para ele, para equilibrar um pouco ali o jogo com o Piastri, já que o estilo de pilotagem do Norris não casava muito com o carro, e a primeira vez, eu acho, em muito tempo, que eu vejo uma equipe trabalhar para 2 pilotos de forma diferente, no tipo, tá bom, você não tá contente com esse carro? Vamos arrumar para você. Você ter duas curvas de desenvolvimento, exatamente para que o outro entre na briga, e melhorou. De fato, o Norris está muito bem posicionado aí e está crescendo, mas eu acho que o Piastri é um cara muito tranquilo. Assim. O Caio Collet, que correu com ele durante muito tempo, fala isso, né? Ele é um cara muito, muito de boa, muito frio, muito tranquilo. Então não importa, a final do campeonato ele tá lá, parece que ele acordou faz 10 minutos e vai entrar no carro, entendeu? E eu acho que passa também por isso de um pedido desse, vai jogar 3, que como os cronistas falam, né, o jogo de 6 pontos, ele jogou 3, mas que poderiam ser 6, né? Então, de vantagem a mais. Então, até isso passa pela cabeça de, tá bom, vamos lá, vamos embora. Em nome da paz, aqui, eu pago 3 pontos aqui. Isso. Para não ter encheção de saco. Eu acho que ele sabe que um ambiente ruim faria mais mal a ele do que entregar esses pontos. Ele prefere uma casa arrumada porque ele se garante, basicamente. Basicamente isso. Basicamente é assim que eu vejo. É que assim, automobilismo, vocês sabem, pode acontecer... O dia de amanhã a gente nunca sabe, exatamente, né? Se o cara tem uma quebra aí, esses pontos vão fazer falta. Foi o que aconteceu com o Norris, basicamente, né? No que o Norris estava começando a se aproximar um pouco, e tem a quebra, tudo bem. O Piastri na Holanda estava correndo mais competitivamente do que o próprio Norris, mas não dá para botar na conta do Lando. Agora, uma coisa que essa história toda traz é o aspecto, digamos, ético da coisa, né? Que o Norris foi vaiado lá no pódio e tudo mais. Qual é a culpa que ele tem? Zero. Não foi ele que errou o pitch, não foi ele que escolheu a estratégia do jeito que foi. Ele acabou pagando o pato ele aceitou, em Monza. E ele aceitou a estratégia de parar primeiro da primeira parada do Piastri, depois ele, né? Enfim, acho que tem isso. Só antes de você passar, só uma questão, você falou do que a equipe tem feito pelo Norris. Também ela faz isso também porque a situação permite que ela faça por conta de não ter um adversário na cola ali. Sim. Se tivesse sei lá, Red Bull com 2 pilotos, né, ali pau a pau, tipo, Norris, vou ter que deixar você aqui porque a gente precisa correr aqui. Desenvolver o carro para o máximo possível exato. E tal, né? Então, e tem isso. E aquela coisa, realmente voltando ao que você falou, o Norris é o menos culpado dessa história, né? E aí muita gente acaba meio que
apontando a arma pro cara que, né, Beneficiado ali. beneficiado, mas assim, não odeie o jogador, não o jogo, ou ao contrário, odeie o jogo, não o player, né? É uma expressão que os americanos falam muito. Estão mirando, os fãs, os haters estão mirando na pessoa errada, e eu acho que é o culpado disso tudo. Quem soube lidar com isso foi o próprio André Stella, por isso que a gente está, inclusive, discutindo aqui o estofo dele que ele não tem. É que eu fico vendo as reações na internet, redes sociais, É e difícil, algumas cara. comparações pouco pertinentes com relação à ordem de equipe, porque, enfim, tem 1000 situações na Fórmula 1 que foi usada a ordem de equipe, algumas necessárias, outras nem tanto, né? E aí, a galera lá em Monza, obviamente, é torcedor, tifosi, muitos italianos, tem uma rivalidade Ferrari e McLaren, eles vão vaiar mesmo. E ali eles Sim. estão no lugar de vaiar, que é o autódromo, pista, é meio que arquibancada. É arquibancada, no caso. Agora, nas redes sociais, a galera descendo o pau no Norris, descendo o pau no próprio Piastri. E aí eu acho que não se faz essa ponderação que o Thiago traz, no sentido de ter um ambiente ali que para ele vai ser melhor de qualquer maneira. E a equipe, agora, eu fico pensando, leva o quê desse episódio? Eles vão manter esse tipo de procedimento? Eu acho que a grande lição, ou não, é o que vai ser daqui para frente, porque eu imagino que eles vão se colocar em uma situação parecida daqui pra frente também. Fica cada vez mais desconfortável. É o que vocês falaram. A coisa vai um atrás do pegando, aí você chega lá, Abu Dhabi, por exemplo, os caras estão disputando o campeonato mundial, um errou, o outro não, no pit stop, e aí, como é que faz? Vai entregar o título pro cara? Então, assim, é uma situação que vai ficando cada vez mais desconfortável. Eu acho que deveria servir como lição para que eles, se a tentativa é não interferir, não interfiram mesmo, então deixa a coisa rolar. Claro, situações absurdas ou situações que sejam necessárias ali você ter uma ordem de equipe, um momento, por exemplo, que um cara está mais rápido e você sabe que você pode ganhar a corrida caso esse aqui deixe passar. Tá bom, vamos combinar, vamos usar a estratégia do jogo de equipe. Mas esse tipo de coisa, vai tomar ponto do outro porque o outro teve problema ou porque o pit stop foi ruim, para mim não faz o menor sentido e acho que eles deveriam usar de lição para que nas próximas etapas eles trabalhem de uma outra maneira, sabe? Assim, para mim tá muito largado, assim, a forma como eles estão disputando, sabe? E você percebe isso no momento em que, vamos voltar lá para a Hungria desse ano, em que eles fazem, sim, uma estratégia diferente para o Norris, ok, tudo bem, o Norris tinha se comprometido lá no Fazia começo da sentido, prova, né? fazia sentido, ele tá à frente do Piastri, o Piastri se lança para passar, eles quase se enroscam, vem o rádio, não pode bater, hein? Claro que não pode bater. Você não precisa desse tipo de orientação. Se existe esse tipo de orientação, é porque eles não têm segurança também no que eles estão fazendo. Então, não cabe para mim a forma como a McLaren está lidando com isso. E acho que falta, de novo, alguém de pulso firme ali para conduzir. Essa questão da segurança é o que mais fica como pulga atrás da orelha na McLaren, né? Porque Exatamente. ano passado, por exemplo, claramente eles tinham a possibilidade de brigar pelo título de pilotos e parece que eles não estavam confiando na possibilidade de ter o título de pilotos. Mudaram de ideia no meio do ano. Depois passaram a apoiar o Norris, enfim. Não Muito fez nenhum estranho. sentido. Muito estranho. Eu vou voltar a falar sobre essa questão de ordens de equipe, mas antes eu tenho um recado muito importante para você. Vamos falar sobre a Mint, que é a plataforma cripto do BTG Pactual. Carlos Costa realmente é um vício positivo, a gente observa aqui os nossos rendimentos, é muito legal. E também eu quero salientar que você que acompanha a gente, o investimento em criptomoedas, Bitcoin, afins, não é algo inatingível. Você, Pelo contrário. né, via Mint, você a partir de R$10 já pode fazer ali o seu investimento, né, ter a sua carteira, acompanhar também, eu acho que é importante, inclusive na semana passada o Felipe Mota falou aqui para você ficar de olho, né, na porcentagem, ver quanto você está ganhando, e aí, conforme a sua experiência vai aumentando, também fazer outros investimentos, aumentar a sua gama de investimentos, não é mesmo? É isso. Eu, por exemplo, seguindo a tônica do que disse o Felipe, sempre foco no percentual de retorno, independentemente do valor investido, porque investimento é assim, devagarinho, claro, tem gente que já tem uma situação financeira um pouco melhor, consegue alocar um pouco mais de recursos para investimentos, mas você vai ali criando hábito e até aprendendo a fazer. O app da Mint também é muito útil nesse sentido, tem uma série de conteúdos lá produzidos que te instruem, mas você pode usar dos pools de investimento ali em cripto, né? Eu uso, por exemplo, conservador, estou tendo um retorno agora de 24,30% desde o final de abril. É um bom retorno.
Com E certeza. você pode também usar o modo inteligente no aplicativo. Você tem, por exemplo, nesse investimento combado em diferentes criptos, pegar 3 aqui bem conhecidas, Bitcoin, Solana e Ethereum. A cada tempo ali, eu acho que é todo dia primeiro, né? Eles fazem um Isso. reequacionamento da distribuição do seu investimento. Então colocam um pouco mais de percentual numa cripto ou outra para você otimizar o seu retorno, então isso ajuda bastante também. Você não precisa de mais um investimento tradicional. Você precisa da performance e inovação do mercado cripto. Ter cripto hoje em dia é mais do que estar à frente. É participar da maior revolução financeira tecnológica que o dinheiro já viveu. Com segurança para você explorar novas formas de investir. Conhecimento para confiar nas suas decisões. E credibilidade de quem leva a inovação até você. Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Olha só, eu vi muitas reações na internet, redes sociais, a questão de ordens de equipe, né, inclusive um post da nossa nave-mãe, né, o Motorsport Global, perguntando, uma pergunta utópica, né, se as ordens de equipe na Fórmula 1 deveriam ser banidas, enfim. Até porque já desisti desse assunto, especialmente acho que a grande lição, talvez, que tenha nos saltado aos olhos, né, o dia do hoje não, hoje sim, né, talvez... A cada 5 anos vem esse sempre debate. tem. Mas pensando, Thiago, nessa atual geração de fãs da Fórmula 1, né, que talvez tenha levado um choque em relação a isso, de alguma maneira, esse tipo de situação mancha o esporte, até para que pessoas não acreditem que esse seja um esporte, né, pegando todo esse contexto ético da coisa, o rádio e tal. Como que você avalia se isso de alguma maneira prejudica a Fórmula 1 num contexto mais amplo? Eu acho que se a gente tem um exemplo como o que você falou, do hoje não, hoje sim, você está nitidamente falando, ó, este piloto não pode superar esse aqui. Sempre que ele estiver à frente, a gente vai pedir que ele abra espaço. Eu acho isso muito ruim. Isso é uma mancha para o esporte, sem dúvida alguma. Nesse caso que aconteceu com a McLaren, não. Eu vejo mais como uma atrapalhada e vejo mais como algo que movimenta os assuntos, sabe? Você traz mais conversa para a mídia social, para os torcedores, mesmo para quem está chegando agora. Foi uma corrida extremamente morna, sejamos justos. Sim. E a gente está discutindo aqui já há um tempão, e assunto interessante, e muita coisa para falar, porque aconteceu isso. Então eu acho que de fato incomoda um pouco, principalmente o fã, o mais purista, mas eu acho que faz parte do esporte também. E aí vão vaiar o Lando Norris, vão vaiar. Infelizmente é isso, criou-se uma imagem dele de o playboy, filhinho de papai e tal, que é mimado, enquanto o outro não tem essa imagem, é natural, vai ter isso. Então, assim, você tem herói e vilão no esporte, não tem jeito. E, assim como as pessoas viam o Verstappen de uma forma, o Hamilton de outra. E para mim, honestamente, eu não via nenhum dos dois daquela forma como eles eram vistos. Mas é bom, pro esporte é bom, você cria narrativas, você cria histórias. E eu acho que acontece isso também com Norris e Piastri. Então, eu acho que não vejo por esse lado não de ser prejudicial ao esporte, porque não é mais uma coisa como foi Alonso e Massa, como foi Schumacher e Rubinho. Para mim é uma coisa muito mais, nós temos dois caras muito bons e a gente quer preservar os dois aqui nesse negócio. Aliás, o total contrário dos dois exemplos da Ferrari. A Ferrari tinha o piloto 1 e o piloto 2. Exatamente. Nesses diferentes períodos. Não haveria essa dúvida. Por exemplo, pit stop do Schumacher foi ruim, o Rubinho deixa passar. Acabou. Não precisa nem discutir, exatamente. Mas aí não serve talvez uma receitinha, né? Como ter uma equipe de sucesso na Fórmula 1? A receitinha é, obviamente, um bom carro, mas ter sempre muito bem definido piloto número 1, piloto número 2, para justamente evitar esse tipo de Que discussão. aí entra o histórico da McLaren, né? A McLaren acho que é a única equipe historicamente tão liberada assim, quando tem uma dupla competitiva. Hamilton e Alonso, é um exemplo mais recente aí que dá para trazer. Então, assim, se eles vendem isso para fora, inclusive, né? O André Stella fala muito disso, o próprio Zac Brown, de certa forma, eles têm que seguir. O que eu acho problemático, que basicamente permeia o debate que a gente vem tendo até agora, é tornar ainda mais complexa essa filosofia. Porque se eles gostam de ter piloto liberado para disputar, então libera a disputa. Exato. Determina, não pode bater, que é o óbvio, né? E libera a disputa. Mas será que os pilotos precisam ser lembrados que não pode bater? Não, é que assim, depende do contexto. Às vezes o cara tá mais quente numa corrida X ou Y e eu acho que não é um problema. Agora, é um problema ficar se colocando contra a parede e cavando o buraco que ela pode se cavando enfiar. o buraco que pode decorrer de uma cobrança do Norris ou do Piastri. Aí é que tá o problema.
o que é liberar para correr? Dá o carro bom para os dois, se for possível, como é o caso de 2025. Você tem duas rotas de desenvolvimento, como o Thiago bem trouxe, né? Agora o Norris está com um carro um pouco diferente do que eles iam trabalhando, melhorou o resultado do Norris, e deixa correr, bicho. Fica, a gente vai parar um aqui, depois vocês trocam posição, se vira aí. Quando foi perguntado sobre o que são as Papaya Rules, né, o André Stella, ele virou e disse, são regras bem simples, você não pode dar dive bomb e você não pode bater no seu companheiro. Não precisa, são regras da Fórmula 1, você não precisa ter essa regra dentro da sua equipe. Então, E a gente viu os dois pilotos dando dive bomb, diga-se de passagem. Exato. Então parece que tem uma falta de controle aí muito grande. Perfeito, olha só, então você que está aí pedindo banimento das ordens de equipe da Fórmula 1, realmente, né, não vai rolar. Não vai rolar, né? Já tivemos, né, que foi a época do Faster Than You. Pois não, é, Isso que não, eles falaram assim. Não vai. Viu-se que não dá certo, né? Não dá certo, enfim, e aí você vai acabar gerando mais confusão do que geralmente já é. Agora, mudando de assunto, falando ainda do GP da Itália, Monza, mas tivemos uma vitória surpreendente. Eu confesso que já me surpreendi na pole position do Verstappen. De repente ele bota ali uns segundos de vantagem. Eu falei, como assim? 2023 é você? Né? Não chegou a ser como era em 2023, mas de certa forma surpreendeu, né, Thiago? Eu acho que a Red Bull achou alguma coisa ali interessante, especificamente, né, com o carro, para aquele momento, para aquele tipo de traçado. De certa forma te surpreendeu, mesmo tendo esses parâmetros diferentes do que normalmente é nesse ano? Me surpreendeu de sexta para sábado, porque na sexta-feira a gente tinha um cenário em que você colocava ali a McLaren como favorita e a Ferrari beliscando ali, incomodando, enfim, como segunda força, vai para ir para o pódio. No sábado, já pela manhã, no terceiro treino livre, o Verstappen vai para a pista praticamente sem asa, né? Virou o pombo sem asa. Ele entrou na pista, ele tinha 14 km por hora a mais de reta do que o Norris e do que o Piastri, 15 do que o Piastri. É muita coisa. É muita coisa. Então, eu falei, esse cara foi pro all-in. Ele apostou assim como ele apostou lá na Bélgica para corrida sprint. Só que qual é o problema? Na Bélgica, era uma corrida de meia hora. Não tinha troca de pneus, então assim, ele ia se virar lá no setor 2, ia desgastar os pneus mais do que o necessário, né, já que não estava com a pressão aerodinâmica adequada, mas era meia hora e estava tudo bem. Uma corrida inteira na Itália, ele corria o risco de ter um desgaste sensível. Não houve desgaste. Então assim, ele apostou firme nas retas, perdia tempo nas curvas, é verdade, tinha um carro desequilibrado nas curvas, mas nem tanto assim também, porque eles acharam um equilíbrio até interessante, e não teve o desgaste excessivo que um carro com essa configuração poderia trazer. Então, no treino livre, já estava claro que ele ia dar um all-in e que em volta rápida ele poderia peitar os caras da McLaren. O que foi definitivo na corrida foi que, além de volta rápida, ele também não teve o desgaste de pneus. Então, foi surpreendente porque foi uma virada de chave no meio do fim de semana, mas ao mesmo tempo ele deu esses indícios a ponto de a McLaren no sábado, antes da classificação, né, você ouvia ali, perdão, na sexta-feira já, depois dos treinos livres, a McLaren já não estava confortável. Falou, não tá do jeito que a gente gostaria. Então, eles já sentiam que tinha uma ameaça e foi uma das maiores exibições para mim do Max Verstappen, principalmente por esse trabalho junto com a equipe de achar esse acerto, né? E vamos ver, porque se ele conseguisse colocar mesmo na briga, pelo menos para interferir ali entre Piastri e Norris, para o Norris pode ser uma boa, porque é o que ele precisa, alguém para tomar pontos do companheiro. Primeiro e segundo, os dois até o fim do ano, não vai rolar. Já tem um delta maior, né? Mas isso que você falou aí do acerto é curioso, né? Porque a gente viu os stints muito longos, realmente não houve o desgaste. E não só na Red Bull. A Red Bull, aliás, teve a estratégia conservadora. O Verstappen, dos ponteiros, ali na briga com a McLaren, foi o primeiro a parar. Bem antes das McLaren. Então, ninguém teve muito desgaste. Teve gente que deve ter parado depois da volta 50. Se bobear, tinha gente que podia fazer a corrida inteira, né? Sim, daria conta de fazer a corrida inteira. Agora, vocês perceberam, não sei, pode ser algo... Foi a primeira vitória da Red Bull após a era Horner. Eu senti um clima mais leve. Né? A primeira, fora a sprint, né? Fora a sprint e tal, mas... A primeira que vale. A primeira que vale... Estranho você que não gosta da corrida sprint me lembrar disso.
Mas eu senti algo mais relax, uma coisa menos... O Helmut Marko deu uma fustigada no Horner, inclusive. Ele rasgou elogios ao Lohan Mekies, dando crédito nominal ao chefe novo. Teve essa nova filosofia aí de parear o desenvolvimento do Tsunoda e do Verstappen, né, os ajustes nos carros, porque antigamente o que a Red Bull fazia muito era levar a atualização para o Max e depois, se fosse o caso, colocava no carro do Tsunoda. O próprio Max falou que a Red Bull tem sido mais, como é que eu vou definir, assertiva e de fato vai para as mudanças de configuração, coisa que antes eles eram um pouco mais conservadores. Então, o Marko deu essa fustigada. Agora é claro que o clima está mais leve. Porque a presença do Horner ali tornava a mente pesada, indissociável. A presença dele e justamente a guerra interna que tinha como. Que se deu nos últimos anos. Para melhorar esse clima, só um carro muito dominante, como foi o caso até recentemente, ou alguém saindo, fosse um lado ou outro. Exato, que foi o que quase aconteceu de um lado, com o pai do Verstappen muito atuando ali contra o Christian Horner. E no fim das contas, o Christian Horner que saiu, acho que a Red Bull perdeu menos. Uma peça como o Christian Horner, por mais importante que ele seja, você consegue encontrar de forma um pouco mais fácil do que uma peça como o Verstappen, né? É um talento geracional aí que você vai ver a cada 20 anos, 1, 2, 3. Então, assim, eu acho que melhorou muito o clima. O Lohan Mekies é um cara que trabalha muito bem, né? Que já tinha um carinho técnico, pelo próprio Tsunoda, muito técnico também, com passagem pela Ferrari, que também não é um ambiente dos mais fáceis. Então, é um cara que criou casca para estar lá. Inclusive, quando surgiu a conversa da saída do Horner, muita gente falava, deve ser o Franz Tost. Fala, não, Franz Tost não, esquece o Franz Tost, que tinha deixado a Racing Bulls há pouco tempo. Era o Mekies. E acho que o Mekies já assumiu essa função sabendo que um dia ele estaria na equipe pensando principal. Lá na frente. Não. Eu acho. E aí isso faz todo sentido, porque agora ele tem um compromisso em fazer isso dar certo. Né? Agora, será que... Tudo bem, a gente está falando isso no day after de uma vitória, né? O clima legal, debaixo do ar-condicionado, sossegado e tal. Será que isso também não traz um otimismo que até agora ninguém tem com a própria Red Bull para o ano que vem? Né? Pô, com esse cara agora aí, talvez o Mekies, um cara técnico, talvez... Dependendo do buraco que a gente tiver, a gente tem mais perspectiva de recuperação em 2026. Tudo bem, é um exercício de futurologia que eu estou propondo aqui. Mas eu acho que, pelo menos com um ambiente menos pesado, dá para imaginar uma Red Bull voltando às brigas a partir de 2026, não tão imediatamente, mas tendo ali um norte para quem sabe sair do buraco. Pelo menos vai ter a paz para isso, né? Eles vão conseguir se cobrar, cada departamento se cobrar do jeito correto. Então é um ano diferente, é um ano em que a Red Bull Powertrains vai ter muita influência, né, no desenvolvimento desse motor com a Ford. Era uma coisa que o Christian Horner estava tocando com muito cuidado, com muita atenção, inclusive investiu tudo nisso, né? Foi ele o fiel da balança para a decisão. Né? Nos últimos momentos já vinha jogando a toalha, falando, não, bom mesmo é o Mercedes, o nosso talvez não vai ser tudo isso. Mas de qualquer forma era uma área que ele vinha tocando, então vamos ver como é que vai surgir esse motor Red Bull Powertrains Ford, porque isso é determinante no próximo regulamento, né? A gente está falando de um campeonato de motores. E aí, se as coisas não saírem como adequado, acho que a equipe vai ter mais tranquilidade de buscar a retomada, como a McLaren teve. Começou 2023 como a pior equipe. E ao longo de 2023 já estava brigando por vitórias, 2024 campeã de construtores, 2025 provavelmente campeã dos 2 campeonatos. Então eu acho que a saída do Horner facilita você ter um processo de reconstrução caso a Red Bull precise dele. Eu acho que vai precisar, acho que está muito claro que a Mercedes deve levar vantagem. E antes de o pessoal que está assistindo a gente imaginar, poxa, Eric, você está... batendo no Horner, não, eu acho que o que deixa leve é o fim da guerra. Exato, exato. Não é que esse tem razão, o outro não. Exatamente, podia ter saído o Marko e o Verstappen. Tá todo mundo errado naquela história. Sim! Tem um lado muito certo ali. Né? E aí tem aquela história, talvez, eu acho que não sei se uma das coisas que foram ditas, né, que poderia ser um plano de poder vender a Red Bull no futuro, tipo, vou deixar lá embaixo para depois vender. Eu acho que isso também acabou meio que morrendo, né? Então acho que agora pelo menos tem um ambiente ali para no futuro tentar entender qual é o tamanho
da desvantagem no futuro, né, 2026, para tentar, quem sabe, voltar às vitórias. Né? Eu acho que o Monte Everest, como o Toto Wolff definiu, bem ele lembrado. continua lá, mas a equipe de alpinistas agora está mais tranquila para fazer o trabalho. Ou o tempo ali não tá tão pesado ali, tem Mas, tanto assim, fog a ali. tendência, a unidade de potência da Red Bull Powertrains Ford não tá tão competitiva quanto a da Mercedes, mesmo Ferrari ou Honda. Eu acho que a hierarquia vai ser meio essa. A Honda e a Ferrari tentando se aproximar da Mercedes e as outras mais para trás. Não tem muito erro, porque a Audi também não tá otimista, longe disso. E a Red Bull tá começando um projeto do zero, né? A Ford tem qual know-how na era híbrida da Fórmula 1? Zero. Exato. Ela tinha Cosworth até a era V8 ali, mas não tem nada a ver com o que é hoje. E ouvindo telemetria aqui com o Rico Penteado, muitas vezes ele destaca muito, né? É um motor tão complexo que você tem, sei lá, quantas pessoas que dominam isso no mundo? 200? 250? Então, assim, é muito complexo Sim. você achar técnicos e profissionais que saibam fazer aquilo. E esse ainda que vai chegar, mais ainda. Então, não vai ser fácil para a Audi que está entrando, para a Red Bull que está começando esse trabalho com a Ford. Claro, tem tudo que eles aprenderam com a Honda esses anos todos, já estavam andando sem o nome Honda durante um período, então já começa com uma base, mas está longe de ser algo ali fácil. Eu acho que a Mercedes, nesse sentido, já larga com mais vantagem. Para 2025, o que você acha que o Verstappen pode almejar ainda, Thiago? Brigar por vitórias esporadicamente e é isso. Eu gostei título muito... ou qualquer coisa, não tem como. Não, título não dá. Eu acho que é isso, porque a McLaren ela vai continuar sendo favorita na maior parte das pistas, né? Mas eu gostei muito da declaração do Verstappen de que essa performance pode se repetir, especialmente em pistas de longas retas. Tá vindo Baku, que tem um trecho de aceleração de 2 km. Então pode ser que a gente volte a ver a Red Bull andando bem lá. Eu acho que é isso, é brigar por algumas provas e tentar entender o que pode ser carregado de momento para o ano que vem, né? Porque também terminar em alta, eu acho que é um bom ponto e que ajuda aí muito nesse trabalho. E descansar e ir para as férias já de final de ano ali, sabendo que a equipe está em ordem de novo e que não é aquela bagunça que começou 2025. Maravilha, olha só. E vamos falar também agora de mais uma corrida em que Gabriel Bortoleto pontua e deu show desse fim de semana. O show é por minha conta. Tá? Não. Mas antes eu também estou aqui para lembrá-los de você investir na Mint. Bitcoin e criptomoedas, invista na Mint. Mais uma vez está passando aqui o QR Code na sua tela, também o link na descrição. Gabriel Bortoleto, senhor Carlos Costa, eu exagerei quando eu falei que ele deu show? É importante, né, a gente colocar alguns pingos nos is aqui. A gente falou no calor do momento da estratégia da Sauber, o momento do pitch, a execução da parada, que de fato foi ruim, mas o próprio Gabriel falou que a entrada de pitch dele não foi das mais ideais, e ali acabou ficando claro por causa do contraste com o Alonso, né? Os dois foram no mesmo momento e o Alonso conseguiu ganhar um pouco de tempo ali. Mas, assim, a atuação dele, do ponto de vista de pilotagem, não tem como criticar. Porque, assim, a posição perdida pro Albon foi mais estratégia. O André Kimi Antonelli tinha um carro melhor, no fim acabou punido e foi para trás do Bortoleto. O Alonso, eu acho que ele passaria de novo, ele perdeu a posição no pit, mais pelo erro do que pelo tempo que ele perdeu, e eu acho que ele tinha ritmo para passar a Aston Martin. E aí, o que ele poderia mirar mais? Tinha como. Sim. A Ferrari claramente estava no ritmo superior ao da Sauber. Então o Hamilton passou o Alonso com facilidade, passou o Gabriel com facilidade, meio que ficou naquele limbo, porque ele também não conseguiu atacar o Russell. O Leclerc conseguiu se defender do Russell, as duas Ferraris e o Russell estavam numa liga à frente, acima, em relação ao Bortoleto. Então acho que ele maximizou o que ele podia. Uma pena que acabou perdendo uma posição ali. E a do Alonso, a quebra do Alonso acabou ajudando, no fim das contas. Né? Agora, Thiago, um dado que realmente me impressiona é justamente essa superioridade do Gabriel Bortoleto sobre o Nico Hülkenberg nos treinos de classificação, do quali, né? Eu acho que é justamente o oposto que a gente imaginava antes. O Hülkenberg um exímio classificador, né? E ele consistentemente largando à frente do Nico. Também, né... 12-7, tá? O placar. 12-7? É bastante. Já tava virando goleada, já, hein? A gente imaginava, contando as sprints, né? Isso. Você fica tão surpreso quanto eu fico quando eu vejo esses números? A última vez que eu estive aqui foi no começo do ano,
e a gente falou justamente do Bortoleto, né? O que ia acontecer. A minha visão para o ano do Bortoleto era começar tomando um pouco do Hülkenberg, natural, Sim. e depois, no final do ano, que ele estivesse próximo ou até à frente. Ou seja, para essa previsão, ele já surpreendeu muito mais. Para essa minha visão do que seria o ano dele, ele em 4 corridas já estava no ritmo do Hülkenberg, andando na frente, cravando o companheiro de equipe. Então, chama muita atenção, e acho que muito do que a gente vê no Bortoleto também é fruto dessa personalidade dele, né? Dessa vontade de mostrar, dessa disposição em aprender, que nunca foi um cara com problema para isso, né? A gente lembra no início da temporada da Fórmula 2, dificuldades para largar. Tá bom, vamos aprender, vamos entender como é que é. Aí lá para a 4ª, 5ª, 6ª corrida já estava legal. O mesmo na Fórmula 1. Enfim, teve algumas execuções de corrida, embora no qual ele tenha chegado já num bom ritmo, as execuções de corrida não eram tão boas. A gente via o Hülkenberg extrair muito mais do carro do que ele. Foi lá, aprendeu com humildade, conseguiu chegar. E uma frase que me chamou a atenção nesse fim de semana foi a entrevista dele, perguntado sobre essa questão de Rookie of the Year, estreante do ano. Eu não quero ser o estreante do ano, eu quero ser o melhor piloto da Fórmula 1. E isso passa por ter um ano tranquilo, um ano de aprendizado, e por isso vale 2025, né? Ele ocupou um lugar na que era a pior equipe da temporada para se dispor a aprender. E é o que ele está fazendo. E são aí já 4 corridas nos pontos das últimas 6. Então isso mostra que ele tem uma consistência além da velocidade. Tem a velocidade, que a gente está aí nos números, 12-7, e a consistência também, de chegar sempre nos pontos, sempre que o carro der condições para isso. E por sorte a Sauber melhorou muito nesse período também, né? Além do próprio Hulk, eu acho que é preciso dar crédito, parece que a química dos dois ali é muito boa. Sim. E, assim, que azar do Hülkenberg nas corridas, hein? Tem problema hidráulico antes da largada. Isso é preocupante, hein? Isso é preocupante. Agora, vai lembrar, ele tá em 16º lugar, 18 pontos, mas Ele e Bortoleto. Bortoleto, 2 pontos abaixo do Liam Lawson e do Pierre Gasly, que eu acho que, dependendo de como for aí nas próximas corridas, dá pra gente sonhar aí ele chegando e superando esses 2 rivais, né? E o Hulk tá em 10º com 37 pontos, Bortoleto com 18, temos 19 de gap aí. Não é um você gap. tem 3 atuações monstruosas, né? Você pódio. tem a Austrália, o pódio na Inglaterra e Espanha, que ele foi 5º. Foram 3 atuações monstruosas do Hülkenberg. Ele fechou o ano aí. Se ele for para casa e não fizer mais nada, tá pago. Sim, e eu acho que daqui a pouco, inclusive, a gente vai começar a fazer a contagem regressiva, a continuar assim, do Gabriel Bortoleto fechando, cravando o Hülkenberg em classificação. Que eu acho que é o dado que mais me impressiona, além da própria diferença, né, de tempo entre um e outro, tem esses estudos ali. Né, então eu acho que, de alguma maneira, ele afastou aquela turma que estava pichando ele no início do campeonato, como se não tivesse, como se não se permitisse a gente ter um aprendizado, né, uma curva de aprendizado. Vai lembrar que entre todos esses novatos, talvez ele tenha sido o que menos testou um carro de Fórmula 1 antes de chegar à Fórmula 1, e eu acho que isso é muito relevante, que ele teve que aprender fazendo o negócio. Né? Não é fácil, um carro tão complexo como é o de Fórmula 1, um gap tão grande de Fórmula 2, Fórmula 3, você que Fórmula 1, que acompanha tanto também Fórmula 2, Fórmula 3, você sabe como que é esse gap. E de repente, aprendendo ali na hora, fazendo, já contando o resultado, né, essa evolução, eu acho que é digno de a gente aplaudir de pé, né? Especialmente por esse ponto, né? Fórmula 2, Fórmula 3 são categorias que preparam o piloto em diversos aspectos, mas não nesse técnico, de mexer no carro, de ajustar, de saber crescer, porque lá eles não tem nada a fazer, você não tem o que fazer, você não tem nem treino. Então, na verdade, as categorias de base, elas pecam um pouco nisso. Então o cara chega na Fórmula 1 e já consegue ajudar a equipe, já consegue trabalhar num desenvolvimento aí com o próprio Hulk. Eu achei excelente e acho que a gente tem um futuro muito bom aí para o Gabriel. Claro que depende muito do que a Audi trouxer, mas ele já mostrou que a escolha foi acertada, que ele foi um nome diferente de Colapinto, de Sargent, de outros que foram escolhidos e que não deram certo. Ele sim foi um nome que fazia sentido escolher. O ambiente, né? Pode falar. Não, do placar, né? Temos mais 11 classificações neste ano, contando com as sprints ainda daqui a pouco pendentes. já tô falando, faltam... Tá, Zagal aqui. Faltam 5! Faltam 4!
né? Pô, vai ser fantástico. E o ambiente da Sauber, eu acho que também, querendo ou não, todo mundo ajuda muito. Eu acho que nesse caso a escolha foi muito feliz da equipe, porque para você ter uma Alpine, por exemplo, dando um exemplo aqui, é um ambiente conturbado, né? Por motivo bom ou ruim, cara, eu sei que você gosta, né, de algumas figuras ali, né? A própria Red Bull, se ele fosse para uma RB da vida, imagina, gente. Grupo Red Bull Não, é cilada para Ferrari, como que é o Bernie. Nossa, né? Então, eu acho que imagina só. então, assim, na Williams talvez tenha uma paz ali com o James Vowles e tal, mas não sei se também ele teria um momento ali de realmente de ter a paciência de todo mundo em aprender. Talvez aí também foi uma das escolhas mais felizes aí da carreira não foi bem uma escolha, né? A Sauber é que escolheu ele, mas o ponto é, eu concordo com a questão do ambiente. Vamos ver até quando esse ambiente fica tranquilo, porque a partir do momento que a Audi entrar de vez, o sarrafo vai ficar mais alto. E a expectativa é de talvez uma involução de 25 para 26. Aí vai começar a ser difícil até para os pilotos, porque veja que bom o que está acontecendo. A gente está se acostumando com o Bortoleto em Q3, ou brigando por Q3 quase toda a corrida, e brigando por ponto quase toda a corrida. Se ele brigar para ser 18º em quase toda a corrida, não por demérito dele sim da equipe, aí o clima vai piorar, é natural que assim seja. E é bom a gente lembrar que nessa meiuca da Fórmula 1 é tudo muito sensível, então não vamos também achar que o mundo vai acabar se em Baku ele não passar do Q1. Eu acho que também tem isso, não nos esqueçamos como é a situação. Eu até estava olhando ontem durante o programa pós-corrida, né, a gente está gravando aqui na segunda-feira, ele teve bons resultados em Baku na Fórmula 2. Acho que foi 4º e 5º colocado. Confesso que eu não me lembro. Mas foi isso mesmo. Eu vou até checar aqui. Acho que não venceu, né? Não venceu, mas somou bons pontos, especialmente na perspectiva ali da inversão de grid. Porque nas categorias suporte, o grande problema, na verdade, é esse. Ó. Vamos pegar aqui, ó. Etapa de Baku, Fórmula 2 2024. Gabriel Bortoleto. A gente teve 5º e 4º lugares. 5º e 4º, ok. Meio ali, tá ok. Enfim, um circuito único, talvez, características muito próprias, né? Então acho que dá pra gente também imaginar. Mas é isso, é muito concorrido. A Sauber deixou de ser a última isolada já há um tempo e naquela meiuca ali tá realmente tudo muito sensível, né? O próprio Nico Hülkenberg que o diga, às vezes muito perto do Bortoleto e ele fica no Q1 e vê o Gabriel partindo por Q2, por Q3, enfim. Mas é isso. Daqui a pouco eu vou começar a fazer a contagem regressiva. Agora, falando de Ferrari, né, por conta da expectativa de melhorias e tal, querendo ou não, a melhora da Red Bull também trouxe uma consequência de não termos uma Ferrari no pódio, que eu acho que seria perfeito para o ambiente em si, né, Thiago? Ficou no quase ali, especialmente, eu acho que seria a imagem que todo mundo gostaria de ver, talvez Lewis Hamilton ali, com os seus tifose ali, e isso, de certa forma, né, foi um pouco frustrante, né, talvez, a corrida não ter sido tão boa assim para a Ferrari, né? Eu acho que mais por causa do Verstappen, porque se você pegar a classificação final, Verstappen chega lá quase 20 segundos na frente do Norris, aí você tem uma diferença pequena, um intervalo pequeno entre ele e o Piastri, e o Leclerc logo atrás, dá coisa de 4 segundos, 3 segundos, não sei exatamente. Mas a Ferrari estava no ritmo ali com a McLaren e poderia ter conseguido um pódio. É que o Verstappen tirou essa da cartola, deu aquele all-in no ajuste do carro e conseguiu esse resultado espetacular. Mas eu não diria que foi tão frustrante assim do ponto de vista técnico. Para os torcedores, sim. Para eles lá, eu acho que não. Para os torcedores, sim, porque é aquela coisa, você faz os caras sonharem, né? Você vê o Hamilton andar bem na sexta-feira ali no começo, depois o Leclerc até no sábado também, ainda próximo, acho que 83 milésimos do tempo do Norris. Então, é aquela coisa. Eu me lembro que na sexta-feira lá no Band Esportes a gente brincava, até no ar, no programa Supermotor, a Ferrari, vamos esperar porque a Ferrari a gente só acredita vendo. Aí depois do terceiro do treino livre, vamos esperar porque a Ferrari a gente não acredita nem depois de ver. Então, e é isso, e de fato na classificação pintou um outro cara ali para brigar. Mas eu fiquei feliz de ver o Hamilton muito mais próximo do Leclerc, como já tinha acontecido lá na Holanda. Eu acho que eles estão num caminho
um pouco mais esperançoso do que eles estavam lá no começo do ano. Então, eu acho que a Ferrari pode não estar ali pronta para brigar por vitória, teve uma queda, claro, durante o ano, mas eu acho que ela está muito mais tranquila para o decorrer do trabalho e pensar também em 2026. Acho até o Hamilton recuperando um pouco daquela confiança que em determinado momento parecia que ele tinha perdido, né? Será o dedo de Frederic Vasseur nisso? Depende, no quê? Nessa calma, calma, né? Tentando o Hamilton mais... teoricamente, tudo que acontece no ano é Frederico Vasseur. A parte boa e a ruim, né? Pode ser também. Porque você imagina, a gente falou tanto de comandantes aqui de equipe, eu acho que o Frederic Vasseur é um cara com estofo para tentar apaziguar as coisas, né? Aqui também, quando você fala de Ferrari, meio que tem alguns fios desencapados ali, né? Tem toda uma questão psicológica de personalidade de algumas figuras, né? Muita gente aposta que o melhor para Ferrari é não ter tantos italianos ali em posições, né? O chefe é francês e o vice-chefe é belga. Mas ainda tem muita gente... engenheiro tem bastante. Engenheiro tem bastante. Não tem um sul-africano, um inglês ali, né? Uma coisa que me chamou a atenção da Ferrari nesse fim de semana é que eles usaram a asa de 2024 no carro. E para mim, isso é um indicativo do quanto eles estão pensando em 26. Quanto eles já deram lá, já desligaram a chavinha para 25. Porque é Monza, circuito especial, e eles abriram mão aí desse 1 mês e meio de desenvolvimento, de desenho industrial, de túnel de vento, que pudesse trazer uma asa convincente para a Monza. Acharam que já estava boa do ano passado. Então mostra também que eu acho que vai ter um pouco mais de tranquilidade nesse final de ano. Não é desespero, poxa, precisamos chegar, não precisamos mais, agora é 26. O Leclerc falou algo interessante até, que diz ele que as melhores chances de vitória da Ferrari ainda neste ano são os próximos 3 corridas, se não me engano, Azerbaijão, Singapura e Las Vegas. Ele guia muito lá, né? No Então, Azerbaijão ele guia demais. Vamos ver. Eu acho que eu concordo com o Thiago. A Ferrari está um pouco menos bagunçada e com a moral um pouco mais, não vou dizer alta, mas mais controlada, vai. Porque o Hamilton de fato estava numa deprê muito grande, Leclerc tendo alguns arranca-rabos de desenvolvimento, agora tudo parece estar um pouco mais, beleza, vamos trabalhar aqui em paz e ver o que dá. Aceitar o 2025 vai ser esse mesmo. Mas é natural que tenha havido uma frustração grande, porque na virada de ano criou-se uma expectativa muito grande também. Expectativa essa, a meu ver, desconectada da realidade, porque o Hamilton teria naturalmente passar por uma adaptação. E por que a Ferrari poderia confiar em estar mais competitiva que a McLaren, por exemplo? Não havia nenhum indício disso. Zero. Eu acho também que o Hamilton agora, talvez as pessoas dentro da Ferrari tenham entendido um pouco melhor também como é que ele trabalha. E na minha opinião, vendo o que o Hamilton fez na McLaren pós-título de 2008, na própria Mercedes ali no início, né, quando 2013 ainda estava ali meio pau a pau com o Rosberg, a fase dele com o George Russell, eu acho que ele é um daqueles caras que, e não tem nenhum pecado nisso, não conseguem extrair muito de carros pouco competitivos. Eu me lembro que na biografia do Jenson Button, ele escreve que ele admirava o quanto o Rubinho conseguia tirar de carros pouco competitivos. Carros e eles foram companheiros em carros. Top. Eles foram companheiros. E ele apanhava. E aí chega um momento que o carro é bom, que o carro é muito competitivo, eles estavam em pé de igualdade e o Jenson Button foi campeão do mundo. Eu acho que o Hamilton tem um pouco disso. Eu acho que se essa Ferrari vier a ser um carro competitivo em 2026, 2027, eu acho que o Hamilton vai estar em pé de igualdade e à frente do Leclerc, coisa que ele não conseguiu esse ano. É isso aí, olha só. Nessa terça-feira, né, o Filipe Drugovich participou, a gente está gravando na segunda, mas eu vou colocar isso como no tempo passado, dos testes da Pirelli, né, lá em Monza, em uma sessão inclusive com o Max Verstappen. Então, o brasileiro, apesar de muita gente já dando como fim, né, terminada a sua participação ou tentativa de participação na Fórmula 1, volta novamente a um carro da categoria máxima do automobilismo mundial. Thiago, o que você pensa, né, da carreira do Drugovich, especialmente depois dessas últimas semanas a gente ter tido aí a confirmação da dupla da Cadillac, que era onde talvez ele tivesse um pouco de chance ali? Eu tô um pouco na contramão de todo mundo, na verdade, porque eu acho que o Drugovich fez a coisa certa quando ele escolheu tentar na Fórmula 1. É o sonho dele tentar chegar lá, é o objetivo de carreira dele.
E, claro, circunstâncias ainda não permitiram, mas, ao mesmo tempo, isso faz mais diferença querer mais que os outros. Faz muita diferença. E quer ver a diferença? Uhum. Não se fala de Theo Bucher, não se fala de Frederic Vest. Por quê? Porque esses caras já viraram a página. Sim. Esses caras já foram embora. Já estão no Endurance e vida que segue. Fala-se de Drogovic. Não se para de falar de Drogovic. Gostaria muito que parasse, Não só no que ele Brasil. estreasse. Não Exato. só no Brasil. Mas é isso. E ele continua na lista. Se você pegar melhor piloto disponível hoje no mercado fora da Fórmula 1, para mim é o Drogovic. Então, ele está esperando e está dando um tempo, todo mundo fala, mas poderia estar na Indy, poderia estar na Fórmula E. Ele pode estar lá a qualquer momento. Quando ele tiver 30 anos, se ele procurar essas vagas, ele ainda vai ser bem recebido. Então, acho que ele não está sacrificando nada. Eu acho que ele está fazendo certo de esperar essa oportunidade, porque uma oportunidade dessa, se você abriu mão dela, se você foi para uma Indy, se você foi para uma Fórmula E, não vai acontecer para o Theo Pucher, não vai acontecer para o Frederic Vest. Eu não sei dizer se não vai acontecer para o Drogovic. Provavelmente não. Não há nada garantido para Colton Herta nesse momento. Não há nada garantido para Colton Herta. Fórmula 2, o buraco é bem mais embaixo. Eu acho que ele vai sofrer. Vai sofrer, dependendo da equipe que escolher também, né? É um jogo muito marcado ali de equipes na Fórmula 2 também, não dá para fazer muito milagre. E vamos ver. Mas de qualquer forma, eu acho que ainda pode pintar uma chance. Não há. Desses nomes todos que a gente falou aqui, ele é o que tem mais chances, justamente porque não desistiu. Falou, gente, tô aqui, se vocês precisarem, me chama. O Drogovic tá com 25 anos, tá? Só pra. Manda, Eric. Você não tá sozinho, não, porque eu apanho, inclusive, toda vez que eu falo do Drogovic, porque, beleza, as oportunidades da Indy, da Fórmula E, muita gente fala hoje, né, ou até mesmo a escolha da Aston Martin e tal, muita gente esquece. Também. Muita coisa pode se discutir. Mas discutir hoje, agora, olhando, analisando o que ele poderia, tal, não sei o quê, eu acho que não me parece justo. E tem essa questão. Engenheiro de obra pronto. Quantas possibilidades ele tinha além da Aston Martin quando ele foi campeão da Fórmula 2 em 2022? Que a galera também não se coloca no período da história em que ele tomou essa decisão. E uma coisa, você não acha que a Alpine poderia ter interesse no Drogovic? Poderia, deveria, não sei por que não tem. E na verdade, as últimas entrevistas que eu ouvi do Drogovic, nunca conversei com ele sobre isso, mas do que eu leio, do que ele relata, não tiveram conversas que foram produtivas com a Alpine, né? Não consigo entender, acho que é muito uma questão ali da própria Alpine não saber muito bem o que ela quer fazer, né? Porque você tem um Flávio Briatore que critica o Colapinto, não espera mais nada do Colapinto e mantém o Colapinto, então não faz muito sentido. A questão financeira pesa muito a favor do Colapinto. E tem toda a questão também aí de outros pilotos, né? O Paul Aaron já tá lá dentro, então o Flávio Briatore tem os queridinhos dele também, o Durham tá lá, né? É aquele meme do esqueletinho no fundo do mar, né? Mas tá lá ainda. Então, assim, é uma possibilidade. E eu acho que todos esses entram numa fila que o Drogovic não tá. Eu acho que ele é melhor do que todos eles, que ele merecia essa oportunidade. Mas por algum motivo a Alpine não vê nele esse cara, e acredito muito por conta da bagunça, dessa coisa de não saber o que vai ser da equipe. É uma equipe que, se você pensasse na Renault quando contratou o Daniel Ricciardo, daqui 5 anos o que eles querem? Querem ser campeões mundiais. Não foram? Ok. A Alpine hoje, daqui 5 anos o que eles querem? Eu não sei se eles querem estar na Fórmula 1. Entendeu? Então. Os rumores de venda sempre aparecendo. Exato. Uma coisa importante, né? O novo CEO da Renault, o François Provost, foi no paddock de Monza esse fim de semana, entrevistaram lá ele e ele disse que a Renault está comprometida com o futuro da Fórmula 1. Mas daí a ser verdade é uma outra história também, né? Não é à toa que os caras não têm mais motor na Fórmula 1 ano que vem. É o diferencial deles, sempre foi. Exato. Agora, assim, como resolver essa equação? Será que uma bolada resolveria a falta de interesse da Alpine pelo Drogovic? Porque eu tô muito curioso para ver como que vai se resolver esse segundo assento. Ninguém tá falando muito disso. Tá claramente certo também que eles não vão contar com o Colapinto no que vem. O Colapinto, pelo que se reporta, o staff dele já tá procurando outras possibilidades futuras aí. Só que tá, se não vai ficar Colapinto, vai voltar pro Durham. E quem que tá ali aí? Especulado. Paul Aaron tá lá, beleza, um piloto rápido, promissor, mas não me parece pronto hoje pra Fórmula 1. O Gasly é a bola de segurança, só que tem outro carro. Sim. Tem mais um carro. E aí, por que não o Drogovic? Eu acho que isso casaria muito bem ali, mas enfim, esses aspectos aí de negociação envolvendo Flávio Briatore que o Thiago abordou são bem capciosos até.
Mais uma vez, lembrando aqui que você pode investir na Mint, olha só, mais uma vez, passando o QR Code na sua tela para você baixar o aplicativo totalmente gratuito. Então, se você não está nos vendo, está apenas ouvindo, vai lembrar também que tem um link na descrição. Olha só, Thiago, eu sei que você também é um exímio conhecedor das categorias de acesso da Fórmula 1, as de base, e nós tivemos mais uma vez, mais um ano seguido, 22, 23, 24 e 25, com um título de um brasileiro contando Fórmula 2 e Fórmula 3, obviamente estou me referindo a Rafa Câmara. Como que você vê esse caminho dele, né, até a Fórmula 1, se você acha que vai dar bom para ele, né, chegar à Fórmula 1, já é um piloto Ferrari, né, e a gente acabou de fazer algumas indicações aqui que a Ferrari talvez tenha alguns problemas ali em relação à administração, mas você vê um caminho dele muito promissor à Fórmula 1, como que você imagina que deve ser? Eu vejo muito promissor. Eu acho que a Ferrari raras vezes acerta nos pilotos jovens dela, né? Então ela já acertou aí com o próprio Leclerc, acertou com o Júlio Bianchi, Só. Sérgio Pérez, enfim. Não foi Virou um piloto, mas não por causa total. da... Exato, não foi um erro total, mas é raro, geralmente é isso, Arthur Leclerc, Beganovic, caras que não vão entregar o que uma equipe como a Ferrari espera, o próprio Mick Schumacher, e o último grande talento é o Berman, o Oliver Berman. Então, para mim, na fila da Academia Ferrari, você só tem um cara à frente do Rafa Câmara, e é um cara que você pode discutir se o Rafa é melhor, porque em termos de resultado de base, o Rafa já foi melhor, já está entregando mais do que o Berman entregou. Então, para mim, ele está com um caminho muito bem pavimentado para chegar na Fórmula 1, o principal patrocinador dele, uma empresa brasileira, é patrocinador da Ferrari, então está tudo muito bem alinhado para que isso aconteça. Depende de quem? Depende dele, claro, numa próxima temporada de Fórmula 2, começar a entregar esses resultados, né? Eventualmente que não seja campeão no primeiro ano, mas, enfim, esteja ali já na briga disputa, né? E esperando por um lugar, uma vaga que seja na Haas, uma vaga que seja em alguma outra equipe que possa absorvê-lo enquanto ele é preparado pela Ferrari. Mas eu acredito sim que a Ferrari investe muito nele. Uma coisa que me preocupou, sinceramente, e eu acho que é uma coisa para eles pensarem, né? Rafa Câmara e equipe e staff, é que ele é um pouco isolado, assim, eu acho que ele é um pouco off-mídia. Um piloto nessa fase precisa de mais mídia. Então não dá para o cara ser campeão da Fórmula 3, vir para o Brasil, passar 2 semanas correndo de kart aqui em Interlagos e não aparecer em lugar nenhum. Então, assim... Não é que ninguém teve interesse, exatamente, de passagem. Exatamente. Então, assim, tem, claro, a questão da Ferrari, de aprovar, Sim. mas isso já tinha que ter vindo aprovado, sabe? O Bortoleto, quando veio aqui, campeão de Fórmula 3, ou prestes a ser campeão, na verdade, o período de férias foi antes do GP da Itália, em que ele conquistou o título da Fórmula 3, eu me lembro que ele falava, cara, eu tô muito cansado, eu não aguento, é muita coisa, só que eu só vou ser campeão de Fórmula 3 uma vez na vida. Nunca mais eu vou ser campeão de Fórmula 3. Então eu preciso aproveitar esse hype, essa mídia, né? Então eu acho que a única coisa da carreira do Rafa que me preocupa um pouco é essa atenção que precisaria ser dada a essa mídia. Ele é um cara que poderia já anteriormente, desde a freca, estar sendo melhor trabalhado, ter mais visibilidade, e acho que não tem. Então é o único ponto que eu acho que poderia ser aperfeiçoado. Até porque ele é bem tímido, né, e essa questão que o Thiago tá falando aqui, eu creio, é o media training também, assim, você vai aprendendo, né? E não tem problema. Exatamente. O Kimi Raikkonen foi campeão de Fórmula 1, um cara divertidíssimo, memes, não tem problema você ser tímido. O Daniel Serra é um cara tímido. Então, assim, é você encontrar dentro do perfil do piloto como é que ele pode ser explorado. Porque com certeza as equipes também observam isso, querem isso, até porque para trazer mais mídia, para trazer, sei lá, resultado de redes sociais, hoje em dia é importante, não é uma brincadeira, é negócio também, né? Sim. Eu acho que por esse lado, o que você... Até para o patrocinador. Assinando embaixo aqui tudo. Exato. Porque... O patrocinador, aliás, deve ter ficado feliz com o design da Ferrari nesse fim de semana, com aquela parte branca ali perto do cockpit, que contrastou melhor com o nome da empresa. É verdade. É isso aí. Olha só, nesse último fim de semana... Pode falar. Tem uma última pergunta. Por favor. O Rafa Câmara vai correr na Invicta ou não, Thiago? Cara, é uma boa pergunta. Eu não tenho informações a respeito do destino dele, mas eu acho que não pode fugir muito disso. Hoje a Fórmula 2 está muito concentrada, né, nessas equipes. É a Invicta, e você tem a Campos, que é fechada a Red Bull,
que a Red Bull já botou o nome dela lá, e você não tem muito para onde correr. A Damson não é mais, a Arte não é mais a mesma equipe que já foi, então eu acho Prema, idem, com rumores aí de situação muito complicada, eu acho que a Invicta é o caminho. É questão de ver se haverá essa verba e se ele vai conseguir essa vaga, porque se os caras fizerem o Fornaroli campeão, com todo respeito ao Fornaroli, sobe muito o nível da equipe, enfim, também em preço, e vai todo mundo para cima. O Fornaroli seguindo aí o caminho do Bortoleto, um Bortoleto mais piloto, óbvio, mas ambos campeões na Fórmula 3 na Trident, correndo pela Invicta na Fórmula 2. O Câmara seria o terceiro a seguir essa escadinha, né? Só que aí a gente... Fornaroli me pega muito ter sido campeão ano passado sem nenhuma vitória. Eu acho que... Não sei, pode ser uma cisma minha. Tudo bem, o jogo é assim e tal, mas não ter vencido, né, o senhor consistência, né, não sei. Isso é uma opinião do Eric. Não, mas tudo bem. Olha só, fim de semana não foi só do GP da Itália de Fórmula 1, tivemos também mais uma etapa da Mitsubishi Cup, e a Isa Fernandes vai trazer aí as informações do que rolou lá em Mogi Guaçu. Vai daí, Isa! Oi, Eric, um abraço pro Carlos e pro Thiago Mendonça. É isso mesmo, esse fim de semana teve Meet Cup e hoje eu trago aqui um depoimento muito especial do Renato Maia, parceiro do Motorsport Network, que esteve em Mogi Guaçu e pilotou na Meet Cup, assim como eu fiz lá em Canitá, e ele vai contar pra gente como foi essa experiência. Olá, eu sou o Renato Maia e foi a primeira vez que eu participei de uma competição motorsport de verdade, foi fazendo um rally sobretudo, né? Posso dizer para vocês que foi uma das coisas mais impressionantes e divertidas que eu já fiz na minha vida. Eu gosto muito de corridas, gosto muito de velocidade, então assim, para mim foi uma experiência muito prazerosa, mas posso falar para vocês que é muito difícil, é muito diferente de você andar no asfalto. Requer muito mais habilidade, conhecimento do equipamento do carro, na verdade, que ali foi uma L200 Triton Sport R. Então assim, o rally ele requer muito mais treino, muito mais confiança sobretudo, até porque você está correndo às cegas, né? Tem um navegador do seu lado falando no momento de você fazer uma curva, se ela é rápida, se ela é devagar, se você tem que frear mais, frear menos, se você tem que pisar fundo. Então é muito diferente, mas é muito prazeroso. Eu acho que é uma experiência que todo mundo que gosta de motorsport tem que fazer, mas logicamente que foi a minha primeira vez e eu fiquei em último, né? Mas o que me deixou feliz é que eu fiz no mesmo minuto que o último, né, o penúltimo colocado. Então, pelo menos para minha primeira vez, eu tô aí acompanhando o pelotão, né? Já foi muito satisfatório, mas quero reforçar para vocês. Todo mundo que gosta de motorsport, que gosta de rally, tem que passar por uma experiência como essa, porque é realmente incrível. É isso aí. E Carlos Costa, tivemos o GP da Catalunha da MotoGP e eu quero saber o que o pessoal vai encontrar no podcast dessa semana, que eu sei que tá muito legal. É isso aí, o podcast toda segunda-feira em parceria com a Yamaha Racing Brasil aqui no nosso canal e nos agregadores de áudio, é só pesquisar podcast. Falamos muito do GP da Catalunha de MotoGP, mas eu convido também o pessoal a acompanhar o podcast pelo seguinte motivo: tivemos vitória dupla de Eric Granado na Moto E, ele que fez a pole também. Vamos trazer aqui um trechinho do que disse Fausto Macieira sobre a nossa vitória, as nossas vitórias, em plural, na categoria elétrica. Vai daí, Fausto. Pois e foi um caicai danado esse fim de semana, né? E na Moto E, especialmente, né? O Casadei caiu logo na primeira corrida, perdeu a liderança no campeonato, recuperou, o Mantovani caiu, o Ferrari caiu, o Varga caiu de novo. Então, foi uma sequência de acidentes que acabou beneficiando o Eric, não que ele dependesse disso, ele já estava na frente, fez pole, sumiu, andou muito bem, descontou 36 pontos, né? Estava em 10º, agora está em 6º. A gente tem 7 pilotos na briga pelo título e são 6 italianos e um brasileiro e o Eric. Então, independente do que vai acontecer na Itália, onde os 6 vão correr em casa, né? Deu um orgulho danado dele
para ele e para nós, ele colocar o nosso hino para tocar 2 vezes num dos autódromos mais famosos do mundo e cercado de italianos pilotando uma moto italiana numa equipe japonesa, numa equipe que nas classes da combustão da Honda, né, ligada à Honda. Então, independente do que vai acontecer esse sábado, para mim, para nós, para todos que gostam de esporte a motor e prestigiam o esporte a motor, o motociclismo esportivo brasileiro, foi inesquecível. Que venham outros fins de semana como esses, e sabendo que se os italianos correm em casa na próxima semana, a decisão do título vai ser no Algarve, em Portugal, então muito mais próximo de nós, culturalmente e na língua. E se o Eric fizer uma boa prova, que eu acho que ele vai fazer, porque agora ele tem motivação, coisa que ele nos exercícios nas temporadas anteriores, ele começava muito bem, depois tinha algum percalço. Dessa vez ele começou mal, ele começou acidentado, né, e tal, e tá recuperando, tá com a moral lá em cima, dando entrevista, fazendo dancinha e tal, e isso impulsiona para que ele consiga chegar nessa reta final brigando pelo título. Acho que tem condições, venceu pela 13ª vez, é o maior vencedor da classe, se eu não me engano ele tem o maior número de poles também, então parabéns, Eric, vamos lá, lá em Misano. É isso aí, o grande Fausto Macieira, botafoguense, fanático. Um dia eu relato aqui bastidores de quando o Botafogo foi campeão da Libertadores, com quem ele encontrou a Milton Rodrigues aqui, como que foi esse encontro. De repente tínhamos vários botafoguenses aqui no Brasil. Enfim, futebol à parte. Thiago, eu quero agradecer demais o seu tempo aqui com a gente, batendo um papo muito legal, mais uma vez, e obviamente já vou falando que nós vamos chamá-lo mais vezes ainda esse ano, para a gente, né, atualizar, né, todo o nosso papo em relação à Fórmula 1. E eu falei no início, mas eu quero saber, você não está só no Grupo Bandeirantes, mas onde o pessoal pode te encontrar? Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês e vamos lá, né? Assim, eu continuo fazendo muitas coisas nas mídias sociais, @Thiago Mendonça lá no Instagram é onde você encontra parte do que eu publico, do meu conteúdo, e onde você pode falar comigo também, mandar sua mensagem direta. Tô lá no canal do Regileme também, o Automotor Esporte, aqui no YouTube, e seguimos aí acelerando e com muita velocidade, esperando um 2026 ainda mais intenso, Grupo Bandeirantes definindo as suas categorias para a próxima temporada, mas já com a certeza de que vai ter muito automobilismo. Será que vai ter Indy? Pois é, essa é a pergunta que eu faço para o meu chefe todo dia. Ele não respondeu ainda, mas é uma possibilidade. Essa conversa, a mídia sabe, existe. Sim. E seria muito legal a Indy de volta para o lugar onde ela sempre foi muito bem cuidada, com a prova, inclusive aqui do Brasil, sendo promovida em conjunto com a Band, né? Mas eu digo Fórmula E, Stock Car, enfim, tem muita coisa de qualidade, a Copra Truck, a Porsche Cup, muita coisa de qualidade, muito automobilismo bom, bem feito, que vai continuar no Grupo Bandeirantes. É isso aí, eu me lembro sempre, né, de Luciano do Vale, eu acho que é um legado absoluto, né, a Fórmula Indy, ou né, a gente chama só de Fórmula Indy por causa, entre outras coisas, de Luciano do Vale, que é justamente para a galera entender o que se trata, né? Só chegasse aqui e falasse que é IndyCar, talvez o esporte não pegasse como pegou. Também tem a responsabilidade do senhor Emerson Fittipaldi, né, que fez bonito ali. O próprio Luciano do Vale deu uma entrevista uma vez, acho que foi para a ESPN, falando que se não fosse a vitória do Emerson nas 500 milhas de Indianápolis de 89, ou o título dele, creio que seja a vitória na Indy 500, o projeto Indy na Bandeirantes não teria decolado, né, estaria morto, como dizia ele, né? Então, a gente sempre aqui vai saudar, né, Luciano do Vale como o cara, né, dos esportes, não só do futebol, e também outros esportes, o próprio o futebol americano, que hoje faz tanto sucesso, também NBA, né, boxe, enfim, e até a sinuca virou esporte da moda. Ele fez uma dezena de atletas. Me lembro muito. O vôlei, pelo amor de Deus, estou esquecendo do vôlei. Basquete com Hortência e Paula, poxa vida, não. Era realmente o canal do esporte, ainda é o canal do esporte, e pelo que o Thiago está falando aqui, ainda continuará sendo o canal do esporte a motor. É isso aí. Muito obrigado ao Thiago, muito obrigado ao Carlos Costa e muito obrigado a você. E vale lembrar mais uma vez essa forma derradeira aqui, ó. O que está rolando? O QR Code da Mint para você baixar já o aplicativo. Invista na Mint, a plataforma
cripto do BTG Pactual. Se você não estiver vendo também, fique ligado no link na descrição. O podcast motorsport.com volta na próxima semana. Um grande abraço a você. Tchau, tchau.